porque você não sabia. Então você precisa aprender. Então o que ele te faz? Te dá oportunidades e oportunidades e oportunidades. E nessas oportunidades, o que você vai fazer? Você vai aprendendo a conviver com o seu irmão, com o seu próximo, a conviver dentro da lei natural que diz que nós temos que viver em sociedade. Porque embora o nosso processo de evolução seja só nosso, eu não posso em momento nenhum evoluir pelo meu marido ou evoluir pelo meu filho, não posso. Eu evoluo por mim, eles por ele. Cada um responde por si no tribunal da sua consciência. Então o que acontece? Então a gente acumula aquele peso dentro da nossa consciência e a gente precisa de quê? Depurar. E o que é essa depuração? É vidas entre corpo, sai de corpos, entre corpos, sai de corpos e começa a renascer. Para aprender o quê? A respeitar e conviver com a lei natural, aprender a amar o seu próximo como a si mesmo, porque em todo o processo de evolução tem a fala do Cristo. Deus é tão misericordioso que não deixou o nosso planeta pobre e miserável e não nos deixou entregues a nós mesmos. Não. Em todas as épocas da humanidade vieram emissários divinos que falou para a humanidade: acorda, você é um ser eterno, você precisa aprender a amar, você precisa aprender a perdoar, você precisa fazer o bem, porque é só isso que você vai levar daqui. Você precisa estudar, você precisa ler, você precisa aprender para entender. Porque só assim que você vai entender, você tem que abrir os seus horizontes. Por quê? Porque o espírito puro, o que é um espírito puro? Alguém sabe me dizer? Possui toda inteligência, toda a ciência e toda a moral. O espírito puro é aquele que domina todo o conhecimento. Só que quando você domina todo o conhecimento da Terra e toda a moral, acabou? Não. Porque existem outros planetas, inclusive tanto nesse livro como no de André Luiz, eles falam desses outros planetas, em que você tem uma vida muito melhor, em que você só de olhar pelo outro, você se entende, se harmoniza, em que o seu olhar é um olhar de amor, é um olhar que envolve, onde os casais têm uma vida linear. Por quê? Porque eles não estão juntos para aparar arestas, não, eles estão juntos para crescer em amor, para servir melhor, para entender melhor, para cooperar na obra do Criador. Porque Deus fez as obras, mas o que Jesus disse para todos? Vós sois deuses. Por que Jesus disse que nós somos deuses? Quem responde? Por quê? Alguém sabe? Porque somos eternos? Também, mas não só. O que mais? Nós podemos fazer tudo o que Ele fez. Que nós podemos criar. Isso mesmo. O que Ele fez e muito mais. Nós temos o dom da criação. Quando vocês veem essas propagandas maravilhosas, né? Tem uma que eu acho encantadora na televisão, não sei se vocês já viram, é da criança, dos cachinhos, né? Olha só como você tirou nó tão bonitinha. Quando você vê uma coisa tão linda, meiga, foi uma mente humana que criou. Então isso se chama criar. Você tira do nada uma coisa que internece todos os seus irmãos. Você olha aquilo te eleva, te agrada, entendeu? Então é por quê? Porque você tem uma sensibilidade superior. E o que é grosseiro te choca. Então, nós somos criativos, herdamos isso de Deus. Somos capazes, como disse o Cristo, de fazer o que Ele faz e muito mais. Por que muito mais? Porque nós podemos evoluir tanto quanto Ele, chegar à condição de espírito puro e também ajudar a legislar, a cooperar na obra do Criador, porque nós temos o dom de criar.
Então, meus irmãos, esse é o processo pelo qual o homem chegou à Terra. Não tem história, não tem milagre, nada nos é dado. Tudo que vocês são, o que eu sou, eu adquiri com meu esforço pessoal. Não vamos afirmar que foi sozinho. Não, porque sozinho ninguém é nada. Nós precisamos desesperadamente um dos outros para crescer. Mas o nosso processo de crescimento é único e individual. Cada um tem que fazer a sua parte. E as partes vão se completando. Como os próprios átomos vão se procurando, se agregando para formar novas vidas, nós vamos nos procurando para formar novas comunidades de amor, de trabalho, de criação. Nós temos todo o poder de mudar o planeta, mas nós não fazemos. Sabe por quê? Porque a gente acha que não é responsabilidade nossa, que é responsabilidade dos políticos, mas não é. É responsabilidade nossa, porque é a nossa casa, onde a gente veio para evoluir, para fazer a casa evoluir também. Mas nós esquecemos isso e depedramos o planeta como se fosse aquilo estivesse ali para você destruir mesmo. Entendeu? Quantos pais pegam seus filhotes que ama de forma às vezes até com uma paixão meio até complicada, né? Então o que que faz? Dá tudo que o filho quer e tudo que ele dá ele destrói. Não existe isso aos montes. Então isso também somos nós em relação a Deus. Por isso que nossos filhos fazem isso. É o nosso exemplo que eles têm, é o nosso espelho. Para mudar um filho nosso não basta discurso, não basta castigo, não basta nada. Para você mudar alguém, você tem que exemplificar. Porque o exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, se você dá um bom exemplo para o seu filho, se você exemplifica para ele que as coisas têm que ser cuidadas, que as coisas têm um valor. Se ela não tem um valor, não importa o valor monetário, mas ela tem um valor moral. Tem um valor moral o fato de você se preocupar que ele vá na escola. Então isso tem um valor moral que ele tem que entender. Olha, o pai se preocupa, porque quer que você aprenda, porque quer que você saiba. E não falar, eu vou te pôr naquela escola que é mais cara, não tem maloqueiro, Isso é um discurso errado, mas a gente faz o discurso errado e não faz o certo. Então, meus irmãos, a nossa casa espiritual é a Terra. Compete a nós evoluirmos a Terra. Nós temos responsabilidade, sim, no aquecimento global, nós temos responsabilidade em tudo. Porque as mentes mais na frente que as nossas já estão nos advertindo, olha, cuidado, desliga o aparelho elétrico, não deixa com a luzinha verde. Olha, se você quer desgastar se você não quer desgastar o universo, tem cuidado com isso, tem cuidado com aquilo, uma geladeira vale não sei quanto. Essas coisas estão aí para todos nós aprendermos, mas a gente não quer aprender. Nós temos preguiça de aprender, porque nós nos achamos numa posição cômoda, somos o rei do universo, mas nós não somos nada. Porque se nós destruirmos esse planeta, nós vamos ter que vir aqui consertar. Por quê? Porque está na lei natural. Porque aqui na lei natural diz que está aí para você usar, mas que você tem que cuidar, porque se você destruir, você vai voltar para construir. Então, meus irmãos, essa visão científica, que tantas pessoas têm medo, mas eu não quero estudar essa visão científica, é que vai nos libertar. Porque mesmo dentro da fala do Cristo, você vai ver o quê? Você vai ver o ensinamento científico, de que a verdade te liberta, de que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E vários outros ensinamentos que tem no Evangelho de Jesus e que vai permeando esse nosso crescimento através do nosso processo evolutivo. Então vamos ser cidadãos conscientes. A doutrina espírita, ela não cria elementos fadáticos
cria elementos que fica discursando, fazendo um discurso vazio na orelha de ninguém. A doutrina espírita, ela é simples e clara. Ela está ao dispor de qualquer um de nós. Quantas pessoas, em muitas casas espíritas, nunca leram um livro de Allan Kardec? E a base da verdade científica comprovada está ali. Por quê? Porque além dos experimentos que Kardec teve um cuidado de pegar todinho da ciência do século XVIII, todinho ele pegou, ele anexou o Evangelho de Jesus, que vem pontuando cada ensinamento com a moral do Cristo. Então tudo nos é dado de bandeja, tudo. É só a gente abrir os olhos e se propor a procurar. Só que essa procura tem que ser consciente. Nós temos que ficar felizes por sermos úteis. Nós temos que ficar felizes por podermos estudar, entender, ler. Coisa mais agradável que você deitar na sua cama e ler um livro para você dar uma lida. Para você aprender uma coisinha antes, para você arejar sua mente, tirar sua mente do caos do dia a dia, do emprego que o patrão falou isso, que tem, o outro falou outra coisa. Tirar sua mente disso aí, né? E poder ter uma noite de sono tranquila. Por quê? Porque você vai usar a sua inteligência para entender aqueles ensinamentos simples, que embora sejam científicos, ele tem a figura de Jesus ali, orientando de forma amorosa, como um dos mestres mais amorosos que veio sobre a terra. Mas que jamais, jamais se deixou levar contra a verdade do que ele veio pregar. As pessoas que falam a verdade, muitas vezes, incomodam. Não são pessoas populares. Quando você se dispõe a viver uma verdade, ainda que essa verdade seja uma doutrina como a nossa, você é uma pessoa que incomoda. Porque parece que o seu olhar está sempre criticando. Porque nós sabemos o certo, mas o certo é chato, então a gente faz o errado. Porque nós fazemos conchavos entre nós para que uma mentira se torne verdade, para não aceitar a verdade, porque a verdade é difícil, porque a verdade incomoda. Porque a verdade vai nos tirar do nosso comodismo. E nós não temos que ser assim. Nós temos que encarar a verdade face a face, como disse Kardec. A fé só é verdadeira quando ela encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Isso é a verdade. A nossa verdade qual é? É que nós temos as leis naturais que Jesus nos trouxe e nós não seguimos. Por quê? Porque é incômodo, porque é difícil, porque a nossa vida é muito atribulada, porque a gente quer comprar carro novo, porque a gente quer viver na moda, porque a gente quer curtir o que a gente puder, entendeu? Só que o que acontece? De repente, no meio do processo, vem uma queda forte na tua cabeça, aquele teu id, aquele teu ranço que está lá dentro socado, sobe, e aí? Aí a sua vida desmorona inteiro, e aí você corre e lembra que existe Deus. Ai, meu Deus, ai, vou no centro, vou na igreja, vou não sei aonde, ai, vou pagar para ganhar isso, vou pagar para ganhar aquilo. Isso é a maior ilusão. Ninguém precisa pagar nada, porque Deus não precisa de nada. Quem somos nós para ter dinheiro para comprar a divindade? Nós somos tão pobres de espíritos que temos a pachorra de imaginar que se eu der um dinheiro eu vou ganhar. Isso é uma coisa tão infantil. Deus é tão grande, é tão maior. Então, meus irmãos, vamos entender a doutrina com a sua pureza. Vamos nos interessar pelo estudo. Não também tiranizando todo mundo. Isso tem que ser um convite amável. Isso tem que ser uma espera que o outro esteja no momento dele, que ele entenda que precisa. Não adianta a gente criar alguma fortaleza, não.
que, como criaram no século passado, os grandes monges se isolaram e criaram um monte de situações em que eles tinham uma mordomia, ficavam isolados, orando, isso aí não adianta nada, nós não nascemos para isso. Nós nascemos para nos doar como mãe, como pai, como irmão. Nós temos que estar na batalha ali, leva o filho e segura e sofre, chora, mas faz. Isso é que é importante para a gente. Ficar sozinho no canto rezando não vai resolver o nosso problema de evolução. E segundo alguns dizem por aí, inclusive os séculos, nosso tempo está esgotando. Porque embora nós sejamos eternos, a Terra não é eterna. Os planetas nascem como uma criança, nascem, tem a sua juventude, tem a sua vida madura e morre, envelhece e morre. E aí? Aí a gente não fez nada capaz que nos habilite a ir para um planeta melhor. O que a gente vai fazer? Vai ficar estagnado no planeta pior. Então, ainda é tempo de nós acordarmos. As casas espíritas, as casas religiosas como um todo, porque toda casa, Deus tem vários caminhos. Isso também está no livro. Não é só um caminho que leva a Deus. O Espiritismo é um caminho, mas tem vários. Tem muito católico, evangélico, que vai a Deus como a gente, até na nossa frente. Porque entendeu a mensagem de ser um servidor na terra e de não ser servido. Nós não viemos na terra para ser servidos, nós viemos para servir. E servir é principalmente você se aculturar e passar para o teu próximo. Porque tudo que você aprende na vida, você tem o dever moral de ensinar para aqueles que não sabem, que não podem, que não tiveram as mesmas oportunidades. Porque na medida que você faz isso, o que acontece? Você dobra as suas oportunidades de aprender cada vez mais. E o espírita tem que também ter um senso moral de aplicar isso na sua vida prática de todo dia. Não é só um dito que é religioso, não, é uma forma de viver. Você vai levar essa bagagem que o Espiritismo dá para você, de graça, com amor de Jesus, que Ele te oferece isso. Você vai levar isso para quê? Para o seu escritório, para o seu local de trabalho. Você vai ser humano, você vai conversar. Porque entre seres humanos se conversa. Eu sou assistente social, eu sempre trabalhei na saúde. E uma vez a gente sofreu um assalto. Por isso que essa prática do Evangelho, da doutrina, você aplica no dia a dia. Uma vez nós sofremos um assalto na nossa casa. Entrou 4 moços, né? E tampou a cabeça de todo mundo, amarrou todo mundo, prendeu no quarto. E eu tentei conversar, porque a gente tem que conversar. Aí tentei conversar e eles me escolheram para ficar andando com eles na casa, dizendo onde estavam as coisas para eles levarem. E eu fiquei conversando. Lógico que eu estava apavorada, porque a minha família estava toda amarrada, amordaçada, não podia ver como ameaçada. Mas eu sempre me lembrei disso. Você lida com o quê? Com o ser humano. Não importa em que estágio ele esteja. A sua mensagem, se você tenta chegar nele, ela chega. E eu comecei a conversar, ele acabou me contando a vida dele, entendeu? A história dele e tal, enquanto ele fez lá o assalto e tal. A gente conversou, conviveu numa boa, não aconteceu nada. Depois ele tentou até levar o carro do meu filho, levou. Eu falei, não, você disse que não ia, não, só que levar ele para ligar o carro e tal. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, na prática, é isso. Ser humano conversa. Seja patrão, seja empregado. Se é um patrão, tem que ser um patrão que converse com o empregado. E o fato de você conversar não vai tirar a sua autoridade. Você não precisa ser ríspido, nem ser grosseiro para ter autoridade. A sua autoridade emana do seu poder de persuasão. Então vamos conversar com o nosso próximo em qualquer circunstância. Qualquer circunstância que apareça, lembrem-se, o Evangelho
e a lei natural, é o seu irmão e você precisa dele. Hoje ele está nessa situação e você está nessa mais favorável. Mas vai saber se não já houve um tempo em que você teve nessa e ele até te ajudou, esteve junto com ele, ou enfim. Pior que ele, talvez não dá porque a gente não retrocede, mas que você pode ter estado numa situação com ele, quem garante que não? A gente não sabe o que foi no passado. Então, vamos ter em mente isso. Nós somos espíritos eternos, mas a Terra não é eterna. O planeta Terra tem um prazo e nós temos que nos apressar. Então, meus irmãos, comecemos da nossa casa. É onde é mais difícil, é a nossa casa. Comecemos da nossa casa, daqueles com quem a gente convive no dia a dia. Vamos ser humanos, vamos conversar, vamos ser fraternos. Isso a gente precisa. E a partir daí, aí sim, a gente pode pedir para Deus a alegria da vida fraterna. Porque a felicidade existe na Terra sim. Já dizia o Jamiro aqui, ele deu até a receita. A felicidade existe na Terra sim. Só que ela não é um processo linear eterno, não. Elas são pequenos momentos. E o que desencadeia a sua felicidade, sabe o que é? A consciência tranquila. Se você tiver paz, se você tiver amor para dar e tiver capacidade de receber o amor do teu próximo, que vem através de um sinal, através de um sorriso, através de uma aproximação, se você souber captar isso, você já começa a ser feliz na Terra.